Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teática Imersiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. O meu nome é Cassiele e hoje a gente está aqui com a Ana Catarina. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Cassiele. Hoje a gente vai estar falando sobre maturidade emocional na juventude. Então, já de início, você conhece pessoas que querem desenvolver a maturidade emocional ou se interessam pelo tema, já compartilha com ela já desde o início, né? Então, para a gente começar a nossa entrevista, eu vou estar lendo o mini currículo da Ana. Então, a Ana Catarine, ela tem 32 anos, ela é natural de São José dos Campos, São Paulo. Ela reside em Foz do Iguaçu, Paraná. Ela é analista ambiental, voluntária da Sinvex desde 2016 e voluntária da Consulologia, né, de modo geral, desde 2013. Então, Ana, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber o que é maturidade emocional. Bom, então, maturidade emocional, ela seria, assim, a capacidade da pessoa conseguir perceber as suas emoções e administrar as suas emoções, né? Então, é aquela pessoa que ela consegue perceber o que ela está sentindo, ela consegue ter uma gestão dessas emoções a ponto dela saber, assim, se controlar, né? Nem ir para repressão emocional e nem ir para exacerbação emocional. Então, ela ter um autocontrole ali e uma autopercepção, né? Uma autogestão dessas emoções. Então, a maturidade emocional seria nem ir por nenhum dos extremos, nem a repressão, nem a exacerbação, mas ela, de fato, ela conseguir se auto-perceber, eu acho que um dos primeiros pontos, assim, é essa auto-percepção, e você conseguir, a partir dessa auto-percepção, você conseguir fazer essa gestão das emoções, né? Ou seja, o que eu vou... Tá, eu tô sentindo uma determinada emoção que talvez eu não queira sentir, ou eu sei que o efeito daquela emoção ele não vai ser positivo, e aí eu consigo ter uma ação ali um pouco mais controlada, né? Um pouco mais discernida. Eu não simplesmente reajo simplesmente àquela emoção, eu consigo pensar como que eu vou reagir, né? Como que eu vou agir a partir daquela emoção. Então, mais ou menos por aí, assim, que eu diria. Bacana. E dentro disso, assim, da maturidade emocional, qual que foi a sua motivação para pesquisar, assim, se você tem alguma experiência específica, assim? Olha, quando eu fiz o verbete, né, faz uns 5 anos mais ou menos, né, faz um tempinho já. Mas assim, a minha motivação foi primeiro questão de autopesquisa mesmo. Então eu vi que esse processo das emoções, né, desde criança eu sempre senti muito as coisas de maneira intensa. Então, eu até atribuo um pouco isso à própria questão do parapsiquismo, né? Então, eu tinha uma sensibilidade parapsíquica já desde de novinha, desde criança. E também eu percebia muito o processo das emoções, tanto quando eu acoplava com as pessoas, com os ambientes, né, com os consegues, enfim, mas dos meus processos também. Então, eu lembro de sempre ter uma intensidade emocional muito grande e ter essa facilidade de acoplamento, e isso muitas vezes ser um problema para mim, porque eu não sabia muito diferenciar se aquilo era meu, se não era. Então, e aí, claro, depois isso foi amenizando um pouco, eu fui conseguindo ter um pouco mais dessa gestão que eu comentei, né? Sim. Conseguir ter um pouco mais de controle, o que era meu, o que não era. À medida que eu fui principalmente trabalhando mais o parapsiquismo, trabalhando mais essa rigidez energética, né? Enfim, e essa diferenciação também. E a autopesquisa também ajuda. Então, no primeiro momento foi mais questão de autopesquisa mesmo, mas também eu percebia que era, assim, desde também de mais nova, antes da Conscienciologia, sempre as pessoas vinham me procurar para, às vezes, pedir algum conselho, alguma coisa, sempre nessa área afetiva, né? Então, era sempre um público, digamos assim, que aparecia. Então, eu também percebi que tinha uma demanda assistencial nesse sentido. Então, foi tanto para minha autopesquisa, né, para as minhas questões, mas eu percebia também que eu poderia auxiliar de alguma maneira, porque tinha uma demanda que sempre chegava para mim, e eu falei, poxa, acho que é um público-alvo aí que eu preciso auxiliar também, né, e me qualificar também nas minhas questões, mas também já retribuir ao mesmo tempo, né. Então, foi mais por isso. E aí, assim, eu fiz o verbete, mas eu continuei ainda com essa pesquisa. Até agora eu tô, na verdade, focada num outro verbete que tem relação, mas que tá mais nessa linha do parapsiquismo, que é interação, parapercepção, emoção, que é justamente para falar dessa mistura, né, dessa mistura que a gente muitas vezes tem,
de não saber se você está acoplado ali, se aquela emoção que você está sentindo é da Consex, é do ambiente, é do Holopensene, enfim. Então, para ter essa diferenciação, então, como eu, né, tive bastante experiência nesse sentido, ainda tenho, né, ainda é um desafio para mim, então eu também continuo aí nessa linha de pesquisa. Então, é um tema, assim, que eu acho que eu vou continuar trabalhando, né, não é um tema, assim, principal, mas é um tema de autopesquisa bem sério, assim, que eu acho que ele é bem importante, tanto para mim quanto para as pessoas, assim, acho que todos nós devemos, de alguma maneira, investir nesse tema, porque ele abarca muitas coisas, né, da nossa manifestação, então, Sim. acho um tema bem relevante, assim. Uhum. E também a Ana comentou ali sobre o verbete dela, vou deixar na descrição também, para quem tiver interesse de assistir. E dentro dessa linha que você está comentando, Ana, como, na sua experiência, como você viu, tipo assim, o processo de desenvolvimento? Como que foi para você isso? Do meu desenvolvimento, Uhum. olha, eu não considero, assim, que eu tenho, né, estamos, ai, madura emocionalmente. Uhum. Mas, assim, como eu falei, né, como desde criança já esse processo da autopercepção, ele já era bem aguçado, então eu conseguia dizer o que eu estava sentindo, né, então eu não tinha uma repressão emocional. Eu tinha, na verdade, essa intensificação das emoções, dos acoplamentos, né, com as pessoas, com os ambientes. Então, desde de novinha ali, eu acabei tendo essa facilidade de percepção. Mas aí eu tinha essa dificuldade de saber se o que, que era meu, o que, que não era e tal. E aí, conforme eu fui ali na adolescência e tal, eu sempre fiquei muito nesse processo de autopesquisa, né? E isso, de alguma maneira, já foi me ajudando um pouco. Mas eu posso dizer que realmente, assim, uma mudança mais significativa foi mais quando eu comecei a aplicar Invex, quando eu conheci os conceitos de um parapsiquismo ali, né, desse processo energético, de você se blindar mais, né, conseguir perceber esses acoplamentos. Então, eu vejo que o processo do parapsiquismo, no meu caso, auxiliou bastante, né, esse estudo mais aprofundado das energias e tal. Já era também questões que eu já estudava, né, estava sempre fuçando essa questão de parapsiquismo, mas dessa maneira de aplicar técnicas, né, para você conseguir perceber melhor ali os ambientes, isso acho que foi mais ali depois que eu conheci mesmo a Conscienciologia. Então, foi mais isso, assim, era uma facilidade, mas ao mesmo tempo esse processo mais técnico, de autopesquisa mesmo, eu percebi mais depois que eu conheci a Conscienciologia. E foi interessante, assim, que a primeira atividade que eu fiz da Conscienciologia foi aquele curso Bioenergia Sem Muros, que eu tinha acabado de conhecer ali, eu trabalhava num parque, e aí eu tinha acabado de conhecer a Conscienciologia e já foi a primeira atividade ali que eu fiz, não sabia muito. E naquela atividade eu já falei, nossa, isso aqui tô em casa, né, assim, era uma coisa natural, assim, e aí aquilo já me acendeu e eu já comecei a perceber que realmente isso faria uma diferença, né, você perceber as coisas, tanto né, as repercussões que os ambientes têm em você, que as pessoas têm em você, mas você perceber aquilo e você agir de uma maneira um pouco mais técnica, né, que eu acho que antes eu acho que eu aceitava muito, né? Eu tô acoplando aqui, mas eu não sei o que fazer com isso, né? Então depois eu vi que isso era uma coisa que a gente não precisava ficar nessa simbiose ali com esses processos, né? De emoção e tal, de acoplamentos. Então isso foi aos poucos, assim, foi um processo gradual, né? Que hoje eu acho que já tá mais ok, mas como eu falei, né? É uma coisa que eu tô sempre investindo porque eu realmente acho que é uma coisa que é gradativa, assim, não é do dia para noite que a gente vai conseguir desenvolver e já dizer, tem uma grande maturidade. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que essa questão da maturidade, e, na verdade, tudo que a gente fala aqui na Conscienciologia, tudo é gradativo, né? Você não vai simplesmente acessar ali aquela informação e no outro dia você já vai poder dizer, pronto, Mudei. mudei, né? Uhum. Entendi tudo agora. Né? Então, eu sempre gosto desse processo das metrias, da porcentagem, de saber, eu tenho isso aqui, mas o que que falta para eu dizer que eu tenho 100%, né? Ou que eu tenho pelo menos o processo ele está evoluindo, né? Então, isso eu acho que facilita muito, né? E aí entra nesse processo da maturidade também. Eu sei que algumas coisas eu já tenho facilidade, mas outras eu ainda tenho dificuldade, então estou sempre investindo nesse sentido. Uhum.
E daí, dentro dessa questão, tipo, de desenvolvimento, qual que você acha, tipo, na sua experiência e o que você observa, qual que é a principal diferença entre a manifestação da maturidade emocional e da imaturidade? Porque, às vezes, tipo assim, pode estar bem claro o que que é maturidade emocional, mas às vezes a pessoa, na prática, ela não consegue, tipo, perceber, às vezes, né? Uhum, uhum. Aí você diz nesse contexto mais da juventude Isso, mesmo. na juventude. Aham. Uhum. Então, assim, tem vários elementos que a gente pode colocar, né? Mas primeiro esse processo que eu comentei ali no começo da própria autopercepção, né? Então, Uhum. muitas vezes a pessoa vai ter dificuldade de dizer o que ela sente, se ela sente determinadas emoções. Então, eu acho que esse processo da autopercepção seria um primeiro ponto. Mas, claro, essa autopercepção, às vezes a pessoa também ela vai perceber, mas ela vai fugir daquelas emoções porque gera um desconforto. Então, isso já seria uma outra questão. Mas indo, né, na pergunta, assim, o que a gente pode dizer que seria um jovem, né, uma jovem um pouco com uma porcentagem de maturidade um pouco maior? Que eu acho que tem esse processo essa autopercepção, mas também dessa autogestão. Então, como eu tinha falado lá no meu caso, não adianta nada você ter um monte de percepção, tanto, né, ali do externo quanto do interno, mas você não saber fazer essa gestão. E você muitas vezes se confundir, achar que aquilo é seu, né, que aquelas emoções daquele ambiente, daquelas consciências, daquelas pessoas que você está interagindo, que é tudo seu. Então, ou você ser uma pessoa muito reativa, né? Então, você reagir muito diante daquelas emoções que você está sentindo, você não conseguir discernir, né? Não ter um time ali que você, tá, senti isso, mas você ter essa capacidade de discernir antes de você reagir, antes de você ter uma ação. Então, eu acho que esse autocontrole, mas não no sentido de repressão, mas no sentido de gestão, acho que esse seria um segundo ponto, vai, a percepção ali seria o primeiro, esse outro seria um segundo ali. A própria questão da autonomia, que também é um outro tema que, né, eu já pesquisei também, né, já fiz um artigo nessa linha, que também eu falei ali, eu separei, né, as autonomias conscienciais, autonomia afetiva, autonomia ideológica, autonomia intelectual e autonomia afetiva. Falei três? Energética? Energética, desculpa, parapsíquica. Aham. Então, é porque eu vejo que elas têm bastante interação entre elas. Uhum. Então, a autonomia eu acho que também é uma característica, né? Então, o que seria essa autonomia? É a pessoa conseguir, ela não ter nenhum tipo de vitimização, de dependência, né? Ela conseguir fazer essa autogestão, de fato, essa autoadministração, sem precisar sempre ter alguém, né? Se apoiar ali. Ela conseguir, de fato, perceber que ela tem condições, né, de lidar. Aí isso, claro, não tem a ver com aquela dependência total, que você achar que você não precisa de ninguém, né, Rígido, né? não é nesse sentido. Mas é no sentido, assim, da pessoa, de fato, ela se responsabilizar. Porque muitas vezes a pessoa não quer ter autonomia porque ela não quer se responsabilizar pelas consequências das decisões que ela vai precisar tomar, Sim. né, das ações ali. Porque é muito mais fácil você pedir para alguém decidir por você e depois você fala que a culpa é da pessoa se não der Sim. certo, né? Uhum. Então a autonomia vai muito nessa linha. É todas essas que eu falei, inclusive a afetiva. Então, muitas vezes é realmente mais fácil a pessoa ficar dependente ali de outra pessoa, né? De alguém para conseguir, enfim, atuar, né? Então, a autonomia, a pessoa que busca, né? O jovem, por exemplo, ele vai ter uma fase ali que inevitavelmente ele vai ser mais dependente, por exemplo, da família. Mas é uma coisa que é passageira, né? A ideia é que seja A passageira. ideia que seja. Claro que a gente tem a condição do filho canguru, que muitas vezes está lá com 30, 35, ainda na casa dos pais. E aí não é uma condição que a gente entende que não é o ideal, né? Uhum. Porque enfim, não é anti-invex, né? Porque a pessoa justamente ela não está focando no processo assistencial e da autonomia. Então, essa condição da autonomia eu vejo que é muito séria, porque é realmente a pessoa tomar as rédeas ali e se responsabilizar, tanto pelo que ela sente, né, pelas relações que ela tem, pelo processo da assistência. Então, eu acho que esse seria um segundo ponto, né? Um terceiro ponto, aliás. E a questão da imaturidade seria aquela pessoa que se vitimiza o tempo todo, que ela tem sempre, quando ela está nos locais, nas relações, seja no trabalho, no voluntariado, né, ou relações afetivas, de amizade, de relacionamento afetivo sexual, é aquela pessoa que está sempre demandando muito, né?
ela não se coloca no papel de assistente, ela está sempre no papel de assistida, mesmo quando ela já tem condições de estar mais no papel de assistente, né, que a gente fala, ou seja, ela está ali mais ajudando do que pedindo para ela. Então eu vejo que o processo da imaturidade, ele vai muito nessa linha, porque mesmo quando a pessoa ainda é jovem, como eu falei, muitas vezes a pessoa já tem uma tendência um pouco mais assistencial, que ela independe da idade esse processo, né? Às vezes é uma questão muito mais de temperamento mesmo. Então ela já busca ali a independência dela, né? De buscar isso, de assistir mais as pessoas, de não ficar demandando tanto dos outros. Então eu vejo que isso também é um ponto bem sério, né? Essa antivitimização. Porque a vitimização é o quê? A pessoa ela não se sente capaz, né? Ou ela não quer resolver as coisas por ela. Então seria quase que o oposto ali da autonomia, né? Então ela tá sempre achando que ela não pode, ou ela não quer mesmo, e aí ela fica se vitimizando, usando isso, né, como um artifício ali para sugar das outras pessoas, enfim. Então esse eu acho que seria um ponto. A própria questão do porão consciencial, né, que a gente fala bastante, então o porão consciencial, que é aquela fase mais imatura ali da consciência, que ela vai manifestar inevitavelmente o pior lado dela ali, né? O lado do porão ali, aquele quartinho escuro que a gente guarda coisas velhas ali, antigas, que a gente já usou em outras vidas, mas que a gente não precisaria mais, mas está ali. E como a gente renasce, né? Tá mais imaturo ali no sono, essas tendências acabam vindo à tona. Então, mas o que a gente fala aqui na Invexis, né, que a pessoa ela pode antecipar essa superação do porão, ela não precisa ficar à mercê do porão consciencial. A ideia é que ela de fato faça força para ela superar mais rápido essas imaturidades. Então, eu vejo que a pessoa que investe mais no processo da maturidade emocional, ela consegue passar por essa fase do porão um pouco mais rápido, porque ela vai ver as imaturidades dela. Então, um outro ponto seria esse processo da própria autocognição. Então, tem gente que às vezes ela não quer olhar para ela, né? E aí aquela pessoa bem imatura, ela fica só olhando para o outro, apontando para o outro, e ela justamente para fugir ali das questões dela. Então, quando a pessoa ela tem uma maturidade maior, ela na verdade ela quer olhar mais para ela, mesmo que ela vai ver coisas ali, né, do porão consciencial, coisas mais sujas, né, mais negativas dela ali, ela vai querer olhar porque ela quer superar aquele processo. Então a maturidade emocional e a imaturidade tem muita relação também com esse processo de realismo. Né? A pessoa que é muito imatura, dificilmente ela quer ver a realidade. Então ela vai achar um monte de mecanismos de fuga ali. E aí tem diversos mecanismos de fuga que a gente pode citar, né? A própria internet, né? Enfim. A pessoa vai criar mecanismos ali para que ela não enxergue a realidade, tanto dela quanto ao redor dela. Então ela vai estar sempre fugindo da realidade, porque aquela realidade gera um desconforto nela. Então esse auto-enfrentamento, né? Tudo isso eu vejo que tem relação com a maturidade. Então, e isso independe da idade. E aí, claro, a gente vai ter que entender que tem uma fase ali da infância que a pessoa vai manifestar mais imaturidades, até fisiológicas, mas a gente sempre fala na Invex, a pessoa ela tem condições de superar isso mais rápido. Ela não precisa ficar falando, ah, não, eu tô na fase do porão, no porão, então tudo bem, né? Sim. Então, na verdade, não. Ela precisa, de fato, fazer essa força. E se a pessoa investe nessa maturidade emocional, eu vejo que facilita. Por quê? Justamente nessa fase mais da juventude ali, da puberdade, é a fase que a questão do próprio soma, ele ainda está com aquela turbulência hormonal, então o processo emocional, ele de fato, ele é mais exacerbado, ele é mais difícil, e aí a pessoa pode tanto reprimir para tentar lidar com aquilo, ou fica mais exacerbado ainda, e ter mais dificuldade, ter mais oscilação emocional, então é uma fase muito complexa mesmo da juventude, né, enfim, essa fase infância, juventude ali, adolescência, enfim, é a fase mais complexa. Então, de fato, se a pessoa consegue investir mais nessa autoconscientização emocional e essa autogestão, vai facilitar com que ela consiga superar essa fase do porão mais rápido. Então, eu vejo que é um ponto que auxilia muito nisso, né? Porque, de fato, é uma fase que a pessoa vai estar com as emoções muito mais oscilantes, né? Vai ser muito mais desafiador mesmo. E aí que ela precisa investir mais nisso, né? Sim. Então, Dentro disso que você comentou sobre a questão da maturidade, né, as principais diferenças, você citou algumas características, né, mas de modo geral, assim, que
Que traços você pensa que a pessoa precisa desenvolver ou a pessoa manifesta ali quando ela tem maturidade emocional? Quais assim que você percebe? Quando ela tem maturidade. Uhum. Então, um ponto, né? Por exemplo, essa questão da autopercepção que eu comentei. A gente falar só, autopercepção, né? Uma coisa fica muito geral. Mas tá, autopercepção das emoções. E aí você vai aprofundando, tá, mas além das emoções, o que mais, né? Então, por exemplo, as carências, né? Essa fase aí da juventude também é uma fase de bastante carência. Então, se a pessoa ela tem também o mapeamento ali, por exemplo, das carências dela, e aí não é que ela não vai ter carências, né? Isso é uma coisa importante também da gente pensar. A questão da maturidade emocional não é que a pessoa não vai sentir determinadas emoções ruins ou ela não vai ter carências específicas. Claro que conforme a gente for evoluindo, né, a tendência é que a gente não sinta mais raiva, né, ou determinadas emoções mais negativas. Isso acho que vai muito nessa linha da escala evolutiva mesmo. Mas trazendo aqui para nossa realidade, né, da maioria das pessoas, eu vejo que a questão toda não é a pessoa não ter essas emoções, mas ela saber, como eu falei, ela saber fazer essa gestão dessas emoções e com o tempo ela de fato ir deixando de sentir aquilo, né, aos poucos, porque ela vai amadurecendo outras questões também, inclusive cognitivas, mentais, somáticas, né, e emocionais. Mas então, por exemplo, essa questão da maturidade, uma característica, a autopercepção. Aí essa autopercepção, ela ter de fato esse mapeamento das carências, por exemplo, das repressões também, né? Ela ir investindo realmente nesse processo da autopesquisa. E quando eu falo esse investimento, ele não é uma coisa fácil. Porque, como eu falei, às vezes é muito desconfortável. Então, a pessoa ela vai precisar se auto-enfrentar. Então, ela vai precisar ter essa motivação de falar, não, eu quero me ver de verdade, eu quero ver a realidade, né, como ela é, e investir nesse ponto aqui. Então, de fato, eu acho que essa primeira característica é essa motivação para se pesquisar, né, para se auto-perceber, porque não adianta a gente falar, tá, eu quero me perceber, beleza. Aí a pessoa fica lá, tá, não sei o que eu tô percebendo. Tipo, não, ela vai ter que investir, né, ela vai ter que, se isso não é uma facilidade para ela, ela vai ter que realmente, às vezes, pedir feedback primeiro para as pessoas, né, ir primeiro pro externo para depois ela conseguir, dependendo aí do perfil, se é uma pessoa um pouco mais reprimida, que tem mais dificuldade de autopercepção, ela vai ter que ir vendo ferramentas aí para conseguir adentrar, né? Então, acho que esse seria um primeiro ponto, né? E um segundo ponto, essa questão da própria assistencialidade, eu acho que esse é um ponto que realmente, às vezes, desde criança a pessoa já vai manifestar. E eu vejo que é uma característica de maturidade, porque é justamente a imaturidade, né, indo para o oposto, tem muito processo de egocentrismo. E se a pessoa já é mais assistencial naturalmente, desde a infância, ela mesmo com o egocentrismo natural da infância, ela vai conseguir ainda assim ser assistencial. E aquilo não vai ficar tão exacerbado. Então, eu vejo que essa também é uma característica que já mostra que a pessoa está menos egocentrada. Claro que ela vai ter um nível ali, mas ela já está um pouco mais doadora, né? Que é também uma característica aí da maturidade, né? Então, esse processo da assistencialidade. Então, se a pessoa já tem isso naturalmente, já é um ponto aí. E se ela não tem também, já é um ponto para ela avaliar, Também. né? Então, essa também eu vejo que é uma característica. E a questão dessa autogestão que eu comento, né? Que eu vejo que ela tem até um processo cognitivo também por trás. Porque a pessoa tá lá sentindo as emoções e muitas vezes ela vai reagir àquela emoção que ela tá sentindo. Ela não vai ter tempo ali de discernir, né? De raciocinar. Então eu vejo que esse investimento no processo intelectual, mental somático, ele também vai auxiliar muito nesse processo da maturidade emocional. Por quê? É justamente um ponto que a pessoa ela vai se agarrar, digamos assim, quando vier essa exacerbação emocional. Então, ela precisa ter elementos cognitivos para ela conseguir lidar naquele momento ali, ela conseguir discernir racionalmente. Então, a gente vai precisar dessa racionalidade para ter a maturidade emocional e você não ficar sob o jugo das suas emoções, né? Então, porque o processo emocional, muitas vezes, ele é exacerbado até pelo nosso soma. Mas a gente é além desse soma, então a gente
pode também sobrepairar um pouco isso, né? A gente precisa focar mais no nosso mental soma, porque ele precisa ter mais força sobre essas outras condições energéticas, né, e emocionais. Mas por isso a gente vai precisar investir nesse processo também. Então eu vejo que essa questão mental somática, né, para a pessoa focar de fato na racionalidade, ajuda. Por quê? Essa questão que eu falei do realismo, né, da pessoa não querer muitas vezes ver a realidade. Se ela percebe que ela tem dificuldade com isso, provavelmente ela tem dificuldade de avaliar as situações, de ver os fatos, né? Então, isso é bem antilógico ali, antirracional, né? Quando a pessoa não quer ver os fatos, ela de fato, muitas vezes, ela tá sob o jugo ali das emoções. Ela interpreta as coisas conforme ela sente e não conforme as coisas são. Então, eu vejo que essa diferenciação do que eu senti e como eu interpretei a partir da minha emoção, e o que é, mesmo que eu tenha sentido outra coisa, né? Mas eu interpreto apesar daquela emoção que eu senti. Então, assim, por exemplo, tive lá uma briga com você. E aí eu senti que você me atacou, e aí eu senti uma emoção específica e tal. Mas, às vezes, a Jéssica, né, viu ali a briga e falou, não foi nada disso que aconteceu. Aconteceu isso, isso, aquilo. Então, ela trouxe um outro fato, mas a minha interpretação foi a partir da minha emoção e não a partir do que de fato aconteceu. Então, eu vejo que para a pessoa conseguir fazer isso, né, eu consegui, por exemplo, falar, não, a Cassiele falou aquilo para mim e eu me afetei porque eu já sei que eu tenho essa tendência. Porque aquela vez aconteceu tal coisa e eu também senti essa emoção, mas na verdade eu fui ver que não era bem aquilo, eu que interpretei errado. Então a pessoa ela consegue. Então não é que ela não vai sentir aquela emoção, né? Às vezes ela vai continuar sentindo, mas ela consegue, apesar daquela emoção, interpretar as coisas além, né? Então ela vai conseguir ver de fato as coisas como foram, né? E não a partir do que ela sentiu, né? Então eu vejo que essa também é uma característica e que vai demandar ali essa autopercepção, esse sobrepairamento, esse processo cognitivo que ela vai precisar racionalizar mais, discernir. Então eu vejo que também, né, a gente pode considerar uma característica bem importante. Não sei se ficou claro. Ficou claro. É bem interessante isso que você comentou. E durante do que você estava comentando, né, eu fiquei pensando na questão da organização mental, né? Porque geralmente, por exemplo, o processo ali que você também comentou sobre a questão hormonal, essas coisas assim, né? De ansiedade. Eu estava pensando no sentido da organização mental. Como que você vê essa questão também dentro do desenvolvimento da maturidade emocional? Olha, acho bem séria justamente para não ter essas misturas, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem, que é o nosso caso aqui de todos nós que estamos investindo nisso, parapsiquismo, a gente trabalha com o processo mental somático, intelectual, e o processo também psicossomático, né? A gente está tentando fazer essa gestão aí, entender o nosso psicossoma, fica muita coisa, né? Então, se a pessoa já tem parapsiquismo, isso já vai misturar um monte de percepções ali dela. Sim. E aí, por exemplo, isso que acontecia comigo que eu comentei dos acoplamentos, né? Muitas vezes você acopla com uma pessoa, você chega num ambiente que tá tudo bagunçado ou tá muito entrópico, né? E aí, se você não consegue, se você não tem muitas vezes uma organização mental, você entra naquilo e aí fica mais exacerbado ainda, mistura mais ainda, né? E aí as emoções ali também exacerbam mais ainda. Então eu vejo que essa organização mental, ela auxilia inclusive para você diferenciar quando você estiver num ambiente que não esteja muito homeostático ou que você está fazendo uma assistência específica. Acho que um dos sintomas, muitas vezes, quando a gente está muito assimilado, é essa desorganização mental, né? Então, eu vejo que investir nisso é realmente um indicador ali para você, até para você entender quando você tiver com algum problema de assimilação excessiva, que você deixou passar do ponto ali, ou para você entender ali a assistência que está sendo feita. E eu acho que isso, para a gente conseguir de fato ter uma organização mental, primeiro, investir nesse processo intelectual, como eu falei, né, cognitivo mesmo,
mas você também entender que as suas emoções elas vão afetar, por exemplo, as suas interpretações, a maneira como você enxerga as coisas, né? Então, por isso que eu vejo também que esse processo das autonomias que eu comentei, né, que eu fui pesquisando, ia muito nessa linha, da gente conseguir entender o quanto que, se você não tem uma autonomia parapsíquica, autonomia afetiva e autonomia intelectual e ideológica, você não consegue perceber essas interações e essas influências do externo na sua manifestação. E isso, inevitavelmente, vai contaminar, né, vai se misturar ali na sua maneira de interpretar as coisas, né, de você reagir às coisas que acontecem, aos fatos e aos parafatos. Então, assim, é claro que a gente sempre vai ter um viés, né, porque a gente tem as nossas vivências, nossas experiências, nossas memórias. Então, isso é inevitável. Mas eu vejo que o quanto mais a gente tiver conhecimento dessas influências, mais fácil vai ser da gente, de fato, conseguir chegar na realidade daquela interpretação, na realidade daquele fato, sabe? Sem essas interferências, ou pelo menos você tendo conhecimento dessas interferências. Então, para a gente fazer toda essa gestão de tudo isso, se você não tiver uma organização mental, vai ficar muito mais difícil, porque você não vai nem saber diferenciar muitas vezes se é você mesmo, se não é. E até para você fazer esses raciocínios, né? Você ter essa percepção de que, eu senti essa emoção aqui, mas eu senti isso porque eu sei que eu passei por uma determinada situação e aí pode ser feito disso, e agora a Cassiele falou de uma maneira que me remeteu àquilo. Então, assim, para a gente conseguir fazer todos esses caminhos, né? Esses raciocínios e você, de fato, conseguir enxergar os fatos como eles são, sem essas interferências, eu vejo que a organização mental ela é essencial, né? E aí, essa organização mental também você precisa ter uma organização física, né? Energética, emocional. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma questão muitas vezes fisiológica mesmo, de algum problema de, por exemplo, TDAH, toque, né? Alguma questão mesmo somática ali, né? É interessante ela avaliar isso, porque isso provavelmente vai afetar muito, e às vezes é uma coisa que ela consegue resolver, né, com alguma medicação ou com algum tratamento psicológico, né, provavelmente vai precisar fazer, mesmo que seja por um tempo. Então, eu vejo que ter essa autopercepção também somática, né, e você conseguir, porque assim, a gente tem um holossoma, né? A gente fala muito aqui, holossoma, holossoma. E a gente divide ele para ficar mais didático para a gente mesmo entender. Né? O professor Valdo, na verdade, que né, fez essa divisão didática. Mas se a gente for pensar, um vai interferir diretamente no outro, né? Então, a gente se manifesta o tempo todo de holossoma, né, nessa dimensão, e um veículo interfere diretamente no outro. Então, não dá também para a gente só focar no processo psicossomático, ou só focar no processo parapsíquico, né, ou só intelectual. A gente precisa entender esse conjunto de veículos, né, e ver que a gente vai precisar olhar para o nosso soma, né, não dá para ignorar, às vezes, os sinais que o seu soma está te dando. Então, por exemplo, a pessoa que tem TDAH, ela vai ter mais dificuldade de ter uma organização mental. Então, ela vai precisar investir nisso, ela vai precisar ver tratamentos para que ela consiga amenizar essas condições, né? Então, eu vejo que ter essa autopercepção de todos os veículos ali e ter esse investimento vai auxiliar nessa organização mental e, né, e todas as outras que a gente comentou. Dentro disso, assim, que você está comentando, qual que é a relação entre a autoestima, sadia, a autoestima, né, com a maturidade emocional? Olha, bastante. Por quê? Se a pessoa não tem autoestima, fica difícil ela conseguir ter confiança nas percepções dela, por exemplo, né? Ou ela vai ficar muito mais suscetível a manipulações emocionais, né? Ou intelectuais também, enfim. Ela fica muito mais... É muito mais fácil dela entrar em determinadas situações, né? Ela ter dificuldade de colocar limite nas pessoas, por exemplo. Então, assim, tem várias situações que a gente pode, né, citar. Então, por exemplo, um relacionamento afetivo sexual. Muitas vezes, se ela não tem muita confiança, e se não é um relacionamento positivo,
A outra pessoa, às vezes, pode estar ali, né, manipulando ela, né, ou, enfim, pode ser um relacionamento tóxico e ela não vai nem conseguir ter forças, muitas vezes, para sair daquela condição, porque ela sempre vai achar que ela que tá errada, né, ou que aquela condição, né, enfim, é culpa dela, né, então tem muito esse processo de vitimização, de culpa, então a pessoa muitas vezes entra nesse ciclo e não consegue sair. Então eu vejo que assim, não adianta só a pessoa, por exemplo, ter percepção, né? Ela precisa de fato investir nessas. Como que eu posso dizer? Por exemplo, eu percebi lá uma situação. E aí depois eu comprovei que era aquilo mesmo. É igual questão parapsíquica, né? Às vezes você Uhum. tem um fenômeno ali, uma percepção, e depois você consegue comprovar. Aquilo vai trazendo confiança para a pessoa, né? Então a autoconfiança, assim como outras coisas que a gente comentou, ela também é gradativa, né? Você vai precisar também investir para você conseguir, né? Também não vai ser do dia para noite, né? Você simplesmente ter a sua lista de trafores ali e falar, nossa, realmente, eu sou muito boa, porque fulano falou, e aí no outro dia você já tá com aquela confiança, não é assim. Sim. Então, de fato, a gente precisa enfrentar. Então, muitas vezes a pessoa também que tem baixa confiança, muitas vezes também ela quer ficar naquela condição, porque é mais fácil, né? E aí se vitimiza, né? E aí fica Zona de muitas vezes. conforto, né? Exato. Porque a autoconfiança, ela demanda esse enfrentamento, né? Ela demanda que você vá atrás, que você faça as coisas por você, que você de fato tenha fatos e parafatos para que você fale, nossa, realmente eu consigo bancar isso aqui, né? Ou eu consigo fazer isso sozinha. Então eu consigo ter autonomia, né? Então a pessoa ela precisa passar por experiências, né? Então se ela não passa por experiências, ela está sempre fugindo dos desconfortos, das experiências, vai ser muito difícil dela conseguir ganhar autoconfiança, porque a gente só ganha autoconfiança passando por determinadas experiências e vendo que a gente dá conta, né? Porque mesmo que você passe por uma experiência que não foi positiva, mas que você deu conta, que você fez o que você pôde, né? Que você saiu de alguma maneira ali fortalecido daquilo, mesmo que a situação, né, tenha extrapolado ali. Enfim, isso tudo vai dando essa autoconfiança para a pessoa, né? Então, e muitas vezes se a gente for ver, quando tem muita... Claro que a confiança, ela também, né? Tem certas áreas que a gente não vai ter confiança mesmo, mas outras a gente tem mais. Então, isso faz parte, né? A gente também não precisa também ficar tão preocupado com isso, né? Mas a gente precisa investir. Então, assim, se tem uma área que eu tenho mais confiança, eu vou investir, vou usar aquilo a meu favor. E as que eu não tenho, eu vou colocar mais energia também. Então, assim, a pessoa está sempre acompanhando, se autoavaliando, eu vejo que ajuda muito nesse sentido, né? E muitas vezes essa que você tem menos autoconfiança, às vezes é só uma questão de uma crença limitante ali que você tem, ou alguma questão emocional mesmo ali, que você passou por alguma experiência e ficou aquilo gravado, marcado, né? Então eu vejo que às vezes também você precisa pedir ajuda. Então, por exemplo, às vezes fazer uma terapia, né? No meu caso, eu tive já situações que eu precisei, assim, pedir mais ajuda mesmo. E eu acho que isso também é um sinal de maturidade, quando você vê que você fala assim, não, isso aqui eu cheguei no limite, eu não tô conseguindo passar esse teto aqui. Eu sei que isso aqui é um problema, mas eu não sei como resolver. E aí você vai lá procurar uma ajuda profissional, né? Uma terapia, uma consciencioterapia, enfim. Então eu vejo que isso também é importante. Se a pessoa está com muita dificuldade ali em algum ponto, eu vejo que às vezes tem um preconceito ainda, sabe? Mesmo aqui na Conscienciologia, que tem muito psicólogo, muito médico, eu acho que ainda as pessoas. Eu já ouvi muito isso, né? Às vezes a pessoa fala, ah, não, isso aí eu superei e tal, mas você, observando, você vê que a pessoa tem um monte de mecanismos ali, e você fala, poxa, que pena, né? Que a pessoa acha que não precisa, que ela só precisa fazer terapia com quem tem, sei lá, um problema muito grande, ou quem tem uma, sei lá, quem surtou, alguma coisa nesse sentido. Então eu vejo que até aqui dentro da nossa comunidade ainda tem uma resistência, né? Então, às vezes, por exemplo, uma falta de confiança em alguma área pode ser uma oportunidade para você pedir uma ajuda, né? Porque às vezes é uma condição lá da infância, que você trouxe aquela crença ali até o momento atual, até a sua adultidade, enfim. Então eu vejo que isso tudo também pode são ferramentas, né, que é inteligente a gente usar, né? A gente está aqui para
para usar aí todas as ferramentas que tem a nosso favor, né? A favor das pessoas que a gente quer assistir. Então, acho que pode auxiliar também, dependendo do caso, né? Uhum. Outro ponto que eu tava pensando que você escreveu um artigo sobre gratidão, né? Qual que é a relação que você vê entre a gratidão e a maturidade emocional? Ah, boa pergunta. Esse da gratidão faz mais tempo ainda, foi o primeiro, né? Olha, eu vejo que tem bastante relação, sim, porque quando você é ingrato, você também muitas vezes não está vendo a realidade, que é aquilo que a gente estava falando. Então, o ingrato muitas vezes ele tá assim preso ali no processo emocional, às vezes de a reivindicação, né, vitimização, enfim. E aí não vê muitas vezes aquela realidade maior, que sai do ego dele ali, é muito mais amplo do que aquilo. Então, e a gratidão, ela justamente é essa capacidade que a pessoa tem de conseguir ver as coisas além do umbigo dela. Então, muitas vezes passou por situações ali que o professor Valdo mesmo que fala, né, que às vezes a gente tem que ser até grato aos nossos assediadores, porque eles nos auxiliam na aceleração muitas vezes evolutiva. Então, o processo da gratidão, ele demanda muitas vezes esse sobrepairamento, de você sair ali de um sofrimento ou de alguma situação ali de desconforto emocional para você ver além e você ver que tinham muitos elementos ali que você não viu, ou pessoas que te ajudaram indiretamente, que você não... Como você estava muito egocentrado ali, você não percebeu. Então, eu vejo que o processo da gratidão, pelo menos no meu caso, quando eu escrevi aquele artigo, né, Técnica da Gratidão Desassediadora, foi justamente por uma experiência que eu tive, assim, não foi nada demais a experiência, mas ela me gerou muitas reflexões, né? Eu considerava que eu já tinha facilidade com esse processo da gratidão, mas foi uma experiência de, assim, eu tava um dia muito estressada, assim, com um monte de coisa que tinha dado errado no dia, mas saindo ali do trabalho que eu tava saindo, eu vi o pôr do sol, enfim, teve todo um contexto ali que me deu muita gratidão, assim, eu consegui sair daquela condição de estresse que eu tava e pensar, nossa, que bom estar aqui, que bom ter essa oportunidade, né? Que bom que, enfim, eu comecei a ser grata pelas pequenas coisas ali daquele momento e sair daquela condição de estresse daquele pequeno dia. Que eu falei, poxa, esse dia não representa tudo que esse trabalho significa, que isso tudo que eu estou vivendo significa. Então, esse processo do sobrepairamento eu vejo que ajudou. E tem a ver com maturidade emocional no sentido que você consegue sair um pouco ali do seu ego, né? Dos seus desconfortos, das suas lamúrias, reclamações. Então, por exemplo, no contexto do jovem, assim, adolescente, que muitas vezes é ingrato com os pais, por exemplo, né? Eu vejo que muitas vezes os pais ali fazem tudo que podem, mais um pouco, e a pessoa ainda está reivindicando, ainda está pedindo, ainda está reclamando, não consegue reconhecer muitas vezes, porque não consegue olhar para o outro, só está olhando para as necessidades dela, né? Não está olhando tudo que o outro está abrindo mão para te fornecer alguma coisa, né? Então os pais, por mais que tenham, claro, pais aí que é difícil, né? Que muitas vezes tem uma condição mais tóxica mesmo de relação, mas tem muitos que eu vejo que, assim, às vezes, né, dão tudo ali que pode e a pessoa mesmo assim não reconhece, mesmo assim não consegue sair das necessidades dela ali e olhar para fora, né? Então, eu acho que esse no contexto ali da infância e adolescência também é uma coisa que acontece bastante. E aí uma dica, né, que eu dou nesse caso é você realmente se forçar, né, se a pessoa tem dificuldade com isso, ao final do dia ali, ela tentar fazer uma lista de tudo que aconteceu no dia dela que foi positivo e alguém que de alguma maneira auxiliou, tanto diretamente quanto indiretamente. E fazendo esse exercício. Então, eu acho que isso pode auxiliar se a pessoa, né, entende que ela tem essa dificuldade, que ela é uma pessoa mais ingrata, mais egocêntrica, enfim. Acho que isso é um exercício que pode ajudar nesse caso. Dentro disso que você comentou sobre lista de gratidão, né? Teve alguma outra técnica que você usou para desenvolver melhor a maturidade emocional? Olha, no meu caso foi essa questão da autopesquisa que eu sempre investi bastante. E depois que eu me mudei aqui para Foz,
Eu investi mais ainda, então eu fiz bastante curso lá na Conscius, né, com a Cobaia e tal. Até aqui na Sinvex também a gente tem vários cursos que auxiliam, né, nisso. Então, eu tento usar todas as ferramentas, né, como eu falei. Eu acho que é inteligente a gente usar todas as ferramentas aí que tem disponível, porque a gente não sabe como é que vai ser depois, mais pra frente, né, nas próximas vidas. Aí se a gente vai ter tudo isso que a gente tem hoje. Então, assim, o que mais me ajuda, eu gosto muito de técnica, tanto de criar técnicas quanto de usar técnicas que já existem. Então, autorreflexão de 5 horas, imobilidade física vision, laboratórios, então, serenário, a Alameda Técnica de Viver. Então, tudo que tem, laboratórios do CAE, que, nossa, eu fiz muito, assim, ainda faço quando, né, vejo necessidade. Então, o cursos, como eu comentei. Então, assim, eu usei muito, uso ainda muito, todas essas ferramentas, assim, de autopesquisa, que eu acho que isso é o que mais auxilia, né? E, além disso, também o estudo. Então, eu vejo que você estudar, por exemplo, tem vários livros que eu fui adquirindo ao longo aí desses anos, que foram também me ajudando no processo cognitivo, de você entender cognitivamente. Mas aí também não adianta só a pessoa ficar estudando, ela precisa colocar na prática. E aí, por isso que eu vejo que esses laboratórios, essas técnicas ajudam a gente a levar ali muitas vezes algo que a gente estudou, alguma vivência que a gente teve, para uma prática ali de você fazer experimentações, né? Então, a gente fala muito aqui, né, do princípio da descrença, experimente e tal. E isso tem a ver com esse processo de você se colocar enquanto um experimento, né, enquanto um objeto de pesquisa. E esses laboratórios, essas técnicas auxiliam muito nesse sentido. Então, é uma coisa que eu sempre faço, assim. E nas minhas interações também, né? Eu acho que a gente aqui, enquanto colegas, amigos de voluntariado, a gente também está sempre interagindo, né? Dando feedback um para os outros. Então, eu acho que isso também auxilia muito, assim, pelo menos no meu caso, eu vejo que auxiliou bastante nesse autoenfrentamento, né? A própria docência ajudou bastante também. Mas eu vejo que essa vontade mesmo de se auto-enfrentar, eu acho que foi o que mais me ajudou. E aí, porque aí, quando você de fato quer se enfrentar, você fica disponível para fazer laboratórios, para fazer autopesquisa, né? Porque se a pessoa não quer se enfrentar, ela nem se coloca muito nisso, né? Ela vai ter um monte de ferramentas ali, mas ela muitas vezes não valoriza aquilo. Então, eu vejo que, talvez no meu caso, o primeiro ponto mesmo foi esse processo do autoenfrentamento, que aí me leva a investir em todas essas ferramentas, né? Tentar aproveitar ao máximo, assim, que eu posso. Dentro disso que você comentou, como que a técnica da Invex te auxiliou? Se você puder explicar brevemente também o que é a técnica da Invex, né, que você comentou já um pouco no início. Uhum. Bom, a técnica da Invex, ela é uma técnica de otimização máxima da vida humana. Então, que a pessoa ela vai, desde cedo, ela vai investir no seu processo evolutivo, na interassistencialidade. Então, ela vai tentar antecipar ao máximo todas essas condições de investir na assistencialidade, de investir na sua autoevolução. Então, a técnica da Invex é esse processo de aceleração evolutiva. E para você acelerar ao máximo, você precisa começar cedo. Então, por isso que ela é uma técnica que você inicia na juventude, antes dos 26 anos de idade. Mas ela é uma técnica para a vida toda, porque justamente visa a pessoa acelerar o seu processo evolutivo. E no meu caso, assim, o que a Invex me ajudou foi a própria tecnicidade, né? Por mais que eu sempre gostei muito de processo de técnicas e tal, a Invex, ela ajudou muito mais nesse sentido, né? De você ver todas as áreas da sua vida e lidar de uma maneira um pouco mais organizada, ali um pouco mais técnica, né? E na condição da maturidade emocional também me ajudou muito nas relações. Então, assim, você ter... era uma coisa que eu sentia bastante falta, né? De ter pessoas que pensassem mais parecido, que tivessem valores mais parecidos com os meus. Então, quando eu cheguei no Greenvex, eu tava me sentindo muito sozinha. Apesar de ser uma pessoa que gosta de interagir e tal. Eu tinha amigos, mas assim... Sabe quando você tem, mas você fala assim, poxa, não é bem isso, né? Então, você acaba se sentindo sozinha porque... Então, eu tava muito nessa condição. Então, quando eu cheguei no Greenvex, esse processo das relações, assim, isso me ajudou muito. Porque eu realmente senti um alívio. Eu falei, nossa, finalmente encontrei, né, as pessoas que, enfim, têm valores parecidos, né? Que de fato vão seguir
é mais essa linha que eu quero também, né? Então, esse processo da grupalidade, da convivialidade, eu vejo que ajudou muito também. Né? Você estar no meio de pessoas que também estão buscando coisas semelhantes. Que era uma coisa que eu sentia bastante falta, mas eu não conseguia nem dar nome. Eu ficava só, tipo, nossa, eu não sei, eu nem sabia que isso era, sabe? Era uma coisa que ficava só no ar, assim, eu não sabia dizer exatamente. E quando eu cheguei, que eu percebi que esse era um ponto bem sério, assim. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, mas a Invex, na verdade, é uma ajuda em tudo, né? Nessa organização da vida, nessa tecnicidade, né? Enfim, nessa organização mental também, né? Da gente estar sempre pensando mais na interassistencialidade, né? Mesmo que, né, eu considero que eu tinha já esse processo da interassistencialidade, mas não era de maneira tão técnica, tão aprofundada, tão acelerada, né? Como a gente busca aqui na Invex. Então, eu vejo que isso auxiliou muito, sim, nessa superação mais rápida do egocentrismo da juventude, né? Então, da gente estar sempre olhando para o outro e pensando em se desenvolver e melhorar para assistir melhor as outras pessoas. Então, a docência me ajudou muito nisso, né? Eu preciso ser uma docente melhor para dar uma aula melhor, para as pessoas compreenderem melhor, né? Então, é sempre assim, a gente está sempre pensando em se melhorar. Para a gente também, óbvio, mas também para o outro, né? Então, acho que é isso. Então a gente tá chegando no fim da nossa entrevista, né? Então, se você tiver algo que você não falou, que você acha interessante falar, né? Que não foi comentado. Olha, uma coisa que a gente não falou muito desse processo das relações, né? Eu acabei falando agora. Eu acho que um ponto que eu vejo interessante, assim, da gente pensar. E aí eu digo na fase da juventude, mas na verdade eu acho que é um ponto que dá pra gente. A gente precisa, na verdade, investir sempre, porque eu vejo, né, na prática, assim, que isso acontece em todas as idades. Que é, por exemplo, o professor Valdo mesmo fala que a unidade de medida da maturidade emocional é a satisfação benévola. E a unidade de medida da imaturidade emocional é a satisfação malévola. Que seria o quê? A pessoa que tem satisfação em ver a outra pessoa em alguma dificuldade, né, com algum problema. Então, ela se satisfaz ali com a desgraça alheia, digamos assim. E aí, quando a gente fala assim, parece até que é uma coisa muito distante, né? E você fala, nossa, eu não sou assim, né, e tal. Mas, quando eu vi lá que o professor Valdo, né, colocando isso, eu vi muito sentido, porque eu falei, nossa, eu já vi muito isso na prática, né? E, de fato, tem muito sentido, até com esse processo da interassistência que a gente estava falando. E aí, dentro disso, tem o processo da intencionalidade, que é também um ponto que eu não falei, mas que está na base. Então, se a gente não mapeia a nossa intencionalidade, fica muito difícil da gente, de fato, mexer nessas lacunas, assim, desse processo mesmo da satisfação benévola ou malévola. Porque eu vejo que, assim, a gente está numa condição evolutiva que não dá pra gente dizer que, 100% a minha intenção tá qualificada, né? Acho que em algumas condições sim, mas não em todas, né? Então, por exemplo, no voluntariado, a pessoa está no voluntariado, às vezes ela tem problema com alguém específico, e aí muitas vezes vai se misturar muito ali aquela intenção, né? Então, o que seria uma intenção? É algo que vai direcionar a sua ação. Então, muitas vezes, se ela tem problema com alguém ali, a interpretação dos fatos que acontecerem com aquela pessoa vai ser contaminado, né? Muitas vezes por essa intencionalidade ali, um pouco mais de satisfação malévola, né? Satisfação benévola. Então, muitas vezes ela tem ali 50% de vontade de assistir, mas os outros 50% tem um probleminha ali de intencionalidade mais torta. Então, eu vejo que esses pontos, assim, esse tipo de mapeamento dentro dessa autopesquisa, ele é muito sério dentro das nossas relações. E como o próprio professor Valdo falou, é a unidade de medida da maturidade emocional ou da imaturidade emocional. Então, tem, né, total relação. E aí eu vejo que uma chave, né, para a gente chegar nessa condição de mapear se a gente tem, se a gente está tendo satisfação benévola, né, se tem um pouco de satisfação malévola ou muito, enfim, é a gente mapear esse processo da intenção. E a gente também entender que a nossa intenção nem sempre ela tá
100%, né? Então, eu vejo que isso pode auxiliar muito tanto para a pessoa, principalmente para as relações, né? Que eu acho que a gente aqui no voluntariado, na Conscienciologia de modo geral, eu vejo que muitas vezes acontecem situações em que você vai ver que as coisas elas foram contaminadas ali, né? Tinha uma intenção assistencial, mas ao mesmo tempo tinha também uma intenção ali meio torta e a pessoa às vezes não percebe. E isso contamina todo o processo ali da assistência. Então, eu vejo que isso pode auxiliar muito nessa autopesquisa e nessa chegada da maturidade emocional mais, mais fortalecida, né? E que, de fato, vai ajudar a gente no nosso processo assistencial com as pessoas, na interassistência, né? Então, era uma coisa também que eu gostaria de citar aí, que a gente acabou não falando, né? Mas que as relações aí do convívio, né? Tanto relações afetivas sexuais, relações do voluntariado, relações de amizade, todas essas relações, elas precisam ter a nossa atenção também, porque elas vão explicitar muito o nosso nível de maturidade emocional ou de maturidade, né? Então, são também fatores aí que dá pra gente ter essa noção, né? Deixar algo mal parado também, né? Exato, exatamente. Então, sempre a gente tentar investir nas relações, mas sempre olhando o que a gente está fazendo, né? Qual que é a minha intenção, qual que foi a minha intenção. E também, inevitavelmente, você vai observar as intenções alheias também, né? Então, é inevitável. E aí você vai conseguir lidar melhor, fazer essa gestão, né? Que a gente falou tanto. Fazer essa gestão também dentro das relações, porque não adianta nada você ter maturidade emocional, mas você não interagir, né? Ou você ter maturidade, se você não interagir, fugir da interação porque você é imaturo, você também não vai desenvolver. Então, o convívio, ele também vai ajudar muito a gente ver o que tá de lacuna e a gente superar, né? A gente melhorar. Algo prático, né? O convívio. Exato. É bem prático porque, enfim, traz os fatos ali, né? Das suas lacunas e também das suas maturidades, né? O que você já tem de bom. Então é isso, Ana. A gente termina nossa entrevista por aqui. Eu agradeço a presença e o bate-papo, acho que foi bem importante. Então, pessoal, a gente chegou no fim da nossa entrevista. Se você gostou da entrevista, né, do vídeo, deixa o like. Comenta também sugestões para melhores ou perguntas também. A Ana pode responder né, nos comentários. E não se esquecer né, de se inscrever no canal. E para mais informações sobre a Sinvex e a própria Invex, né, a gente tem o nosso site, né, que tem bastante conteúdos, tem artigos, né, textos. Então, se você tem interesse também, tá tudo na descrição do vídeo. Então, é isso, até mais.